Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Uma coisa que destoava na criação era justamente a solidão do homem. Não é bom que o homem esteja só. E o casamento foi a solução divina para esse problema. Ali, em Gênesis 2:24, um pouco depois do que a gente leu, é dito também que os dois se tornarão uma só carne. Isso significa cumplicidade, viver uma só vida, em casa e fora dela, na mesa, nas diversões, na administração do lar, na educação dos filhos, em meio aos problemas. No casamento cristão, nada se resolve bem se for resolvido sozinho. Em Eclesiastes 4, 9 a 12, a gente pode ler o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui a gente leu que é melhor serem 2 do que 1. Marido e mulher ajudam, protegem, levantam, aquecem, defendem um ao outro. Nessa equação, cada um mantém ao mesmo tempo, no entanto, a sua individualidade. Agora interessante, né? O versículo diz assim: se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E aí a sequência fala: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Por que aqui estávamos lendo sobre 2 e de repente se fala em 3? Porque justamente Deus é quem abençoa o casamento. É Deus quem abençoa o nosso lar, se a gente se coloca em sua direção. Em Malaquias 2,14 afirma-se que o casamento é um acordo. Casamento é uma coisa séria. É um acordo matrimonial. Não é um mero contrato, mas é uma aliança. Sabe o que isso significa? Na Bíblia, esse termo, aliança, se refere a um relacionamento permanente. Precisamos compreender que o casamento é uma relação de aliança entre Deus e o casal. Essa relação de 3 é o cordão de 3 dobras. A palavra hebraica que foi traduzida por acordo é berit. A raiz dessa expressão significa literalmente cortar ao meio ou cortar em 2. Sabe, nos tempos do Antigo Testamento, olha que interessante, quando 2 pessoas queriam fazer um pacto, tinham que fazer um sacrifício de sangue. Os envolvidos pegavam um animal e o dividiam ao meio. Depois andavam 7 vezes de um lado para o outro entre as partes do animal. Nesse ritual, elas estavam dizendo: se eu não cumprir a minha parte neste pacto, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com este animal. Fazer uma aliança, portanto, era um assunto muito sério. Naquela época, havia uma parte da cerimônia de casamento na qual os noivos se apresentavam diante de um sacerdote. O sacerdote pegava então uma lâmina e fazia uma pequena incisão na mão do noivo e da noiva. Depois, unia as 2 mãos para que o sangue de ambos se misturasse. Lembrando que, de acordo com Levítico 17,14, o sangue representa a vida. Assim, quando o sangue do casal se misturava, era como se a vida deles também se misturasse. Em seguida, nessa cerimônia, o sacerdote amarrava as mãos deles com um cordão decorativo e assim demonstrava-se para as testemunhas e também para Deus que, dali em diante, eles não eram 2,
mas apenas um. E aí a gente lembra daquela frase dita até hoje, né? Sempre nas cerimônias de casamento. O que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, não separe o homem. O casamento, ele deve ser legalizado no céu antes de ser consumado na terra. A partir do momento em que Deus torna duas pessoas em uma, ninguém está autorizado a desfazer esta aliança, esse laço, ainda que haja algumas exceções. O casamento é uma metáfora, a fim de representar também a relação de Deus com a igreja. Efésios 5, a partir do versículo 22, diz assim: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la. Versículo 28, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, a qual somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. E agora, versículo 33, portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Deus é fiel e nunca nos abandona. Do mesmo modo, marido e mulher devem permanecer unidos em amor até que a morte os separe. Que nós possamos, enquanto maridos, amarmos as nossas mulheres, entregar a nossa vida, se preciso for, pela vida delas. E você, mulher, que você possa também da mesma forma respeitar, se colocar em pé de igualdade com o seu esposo, sendo a ele uma fiel auxiliadora, Gênesis 2:18. Alguém que veio para somar, para compartilhar a vida. Alguém que, quando Deus é colocado no centro, consegue então unir como se fosse um cordão bem mais resistente para superar os desafios do nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos os casais, que Deus abençoe a todos que estão procurando uma união, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis à aliança que Ele nos propôs, à aliança do casamento, e que assim nós sejamos felizes, como Ele deseja que nós sejamos, assim como Ele deseja também que nós, enquanto corpo da sua igreja, sejamos em relação a Ele. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de sexta, dia 10 de junho de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Um feliz Dia dos Namorados. Até lá.